possibilidade. Porque, na realidade, traz tecnologias novas que a gente não está habituado a desenvolver no cotidiano das equipes. E isso é um aprendizado. E a gente precisa incorporar isso quando a gente trabalha com condição crônica. Porque a gente sabe que não basta na condição crônica. E aí é o entendimento amplo de condição crônica. O que é uma condição crônica? Todos os ciclos de vida são considerados condições crônicas e todos os agravos que têm duração de mais de 3 meses. Simplificando muito simplificado aqui o conceito, porque ele é um pouco mais complexo. Mas é isso, né? Então, as condições de saúde envolvem desde a hipertensão, da diabetes, como envolvem também doenças transmissíveis, como HIV, como tuberculose, como hanseníase, né? Que não são condições agudas. Então, diferenciando disso, por que a gente está trazendo isso, o conceito? A OMS trouxe o conceito de condição crônica, porque exige uma forma diferente de organização dos serviços. Na condição aguda, a gente atende, e o usuário faz o tratamento e curou. Na condição crônica, a gente tem a necessidade de vincular esse usuário para o acompanhamento longitudinal daquela condição de saúde ou daquele ciclo de vida. Porque gestação também não é uma doença, então ela é um ciclo de vida, uma condição também chamada de condição crônica. Essa conceituação da OMS tem a ver com a forma como os serviços têm que se organizar para dar conta desse cuidado, que é diferente de uma condição aguda que é consulta, remédio, exame e cura, né? E, junto com isso, a gente também tem o desafio da adesão do usuário. Mudar comportamento é as coisas mais difíceis que tem, tanto para nós quanto para os usuários. E aí o autocuidado apoiado traz tecnologias que apoiam as equipes para que possam desenvolver isso com algumas ferramentas para trabalhar com o usuário. E uma das coisas, por isso tinha o plano de autocuidado que a gente agregou junto com o plano de cuidado, porque a gente quer o compromisso do usuário. E no plano de cuidado sempre se pede que o usuário assine aquilo que ele está se comprometendo. Porque é diferente de eu escrever um monte de coisa e de eu assinar. Eu assumo um compromisso diferente quando eu assino. Por isso que no plano de ação, na parte do autocuidado, tem um lugar para assinar. Ficou, né, Michele? Pelo que eu lembro que a gente tinha conversado. E isso a gente vai conversar um pouco mais à tarde, porque a gente identificou isso como uma necessidade da região, por ser tecnologia nova, por a gente precisar de sucessivas aproximações, porque a gente não dá conta de uma única vez de incorporar isso no cotidiano das equipes. E, resumindo, na parte da tarde, a gente vai falar aí dessas tecnologias, tá? Vai ter. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês aí, para a gente discutir. Concluídas, né, daquela oficina da aproximação da APS com a atenção especializada, que foi realizar o atendimento da gestante de alto risco por meio da atenção contínua, né? No caso aqui eu especifiquei que foi realizado com hipertensos e diabéticos. Falta só elaborar, né, o plano de cuidado, porque já está até feito, né, Thales? É porque precisa com que faça o agendamento para que esses pacientes eles venham e seja apresentado e ver o que é prioridade para ele, né? Inclusive, uma das experiências, né, que a gente teve nesse ciclo de atenção contínua, que é muito interessante, que para o paciente, tipo assim, eu tinha uma paciente que ela tem a diabetes bem descompensada, só que para ela é normal ali, entendeu? Assim, não é uma prioridade para ela.
já ela já traz outra demanda. É isso que chama a atenção do ciclo de atenção contínua, porque a gente vai dar prioridade o que é o que o paciente, para o paciente, né? E não o que a gente visualiza como profissional. É uma das coisas que eu queria até trazer, porque, tipo assim, fica até controverso, contraditório. Mas você está entendendo o que eu quero dizer, né? Porque a gente Na tem realidade, que ver o que é compactuado pelo o que é de importância, de relevância naquele momento para o paciente. Né? na realidade, vocês vão apresentar, não parte só como se não existisse o ciclo de atenção contínua. Vocês vão apresentar para o usuário o que a equipe constatou de situação problema para ele. Não é ele que vai iniciar elucubrando que ele tem problema. Não. A equipe identificou adesão de medicamento, adesão à prescrição de medicamentos, a necessidade de mudar hábito alimentar e a necessidade de fazer atividade física. O que ele se sente? Isso foi o que a equipe identificou. O que ele se sente? Aí vocês vão perguntar. Aí que entra o plano de autocuidado. Que aí vocês vão perguntar. Dessas coisas aqui, que daí tem o grau de interesse e o grau de confiança, que está lá no plano. Qual é o seu grau de interesse em tomar a medicação nos horários, na forma correta? Qual é o seu grau de interesse de mudar hábito alimentar? Qual é o grau de interesse de fazer atividade física? Vou só pegar esses 3 que são muito frequentes no cotidiano de hipertensão e arterial e diabetes, como da gestante também. Ele vai dizer, daí depois vocês vão para uma coisa, ele vai dizer que tem de 0 a 10, ele tem interesse em tudo. Mas qual é o grau de confiança que ele vai conseguir fazer? E aí explicar, aí pode botar as carinhas. De 0 a 10, quanto o senhor acha que vai efetivamente conseguir mudar ou aderir à tomada de medicação correta? Porque a gente sabe que, para muitos agravos, a medicação correta é a base. Não adianta eu posso fazer atividade física, mudar hábito, mas se eu não fizer a tomada correta do medicamento, o resultado não vai ser tão efetivo. Então, quando não tem... quando vocês percebem que a tomada de medicação não é correta, isso tem que estar lá como problema de fato. Porque, às vezes, só com a tomada correta ele consegue fazer. E aí, às vezes, é necessário até o agente comunitário ir na casa, fazer uma visita para ver se realmente... Né? E, a partir disso, identificar se foram esses 3 problemas, o que ele se sente pronto para começar. E aí vai elaborar o plano de autocuidado. Quantas vezes você vai caminhar por semana? Se a atividade física foi o que ele optou por começar. Eu vou caminhar, ou vou para a academia, ou, né? 2 vezes por semana. E vou caminhar meia hora. Vamos dizer que é caminhada, que ele vai caminhar meia hora. Agora está bom, né? Porque tem um asfalto, só tem risco de atropelar, porque foi asfaltado aqui, então... Claro, eu vinha na poeira, agora está tudo asfaltado aqui, lindo e maravilhoso, né? Parabéns, secretária e toda a equipe. Então, assim, pode ser um espaço de caminhada, mas tem que cuidar acidente, né? Porque não tem acostamento. Pode ser um espaço, melhorou para quem quiser fazer caminhada, que antes caminhava na pedra, na poeira. Pode ser. Então, assim, vou caminhar meia hora, 2 vezes por semana. É melhor que nada. Vamos progressivamente fazer isso, né, gente? É nesse sentido que a gente trabalha o ciclo. Eu acho que o desafio maior é quando o usuário ele não percebe que tem devidos hábitos que ele precisa mudar e o profissional ele identifica e o usuário quer mudar outras coisas, né? E aí... É isso. Eu acho que parte muito da expertise. Só para falar isso, né?
acho que é. Eu acho que tem alguns desafios que o usuário vai trazer e o profissional vai identificar, que vai partir também da expertise do profissional de fazer essa interrelação. Né? Se ele diz com relação à ansiedade, o que essa ansiedade também está ali, de certa forma, influenciando na alimentação? Né? Eu acho que também dá para cruzar algumas coisas que o usuário traz, não sei se deu realmente para trazer, né? Para fazer essa relação do que o usuário traz e que o profissional identificou, né? Mas eu acredito que dá para conciliar, né? Não sei como é que foi. Aí a próxima... A outra ação também foi concluída, que foi a estratificação de risco de 100% das crianças menor de 1 ano até o mês de agosto. Nossas crianças, elas são todas estratificadas. Assim que nasce, que faz o cadastro, que ela vem para a consulta, o médico, a enfermeira já faz a estratificação. Então, assim, não é um problema. Aí agora a gente vai dar continuidade às atividades do plano de ação, né, com essa oficina 4, a OT4, de revisita ao autocuidado apoiado, e a gente vai colocar as atividades de inspeção desta oficina, que são... Vai ser disparada agora na parte da tarde, né? A partir de à hoje tarde, à tarde. Pronto. Então, aqui a gente precisa só dar uma olhadinha. Atualizar e as datas do que já foram concluídas, né? Mas já foram. Esse aqui já foi feito? Sim, nas ações aqui do grupo. Eu fiz só atualizar as datas, mas assim, o que estava ainda, que ainda não tinha iniciado, né? A gente já conseguiu realizar o atendimento por meio da abordagem paliativa completa para os usuários com esse PIT-BR positivo. Então, assim, a gente está contando também com o apoio da EMUT, né, e dos profissionais da unidade para que esse preenchimento, né, seja realizado. Então, assim, são poucos ainda, eu acho que no total a gente tem 10, mas, assim, já é um grande avanço, né? Por mais que a gente não tenha concluído, mas já é um avanço a gente ter já começado com esses 10 pacientes. Exatamente. É o que a gente está... Esse monitoramento acho que já terminou. E agora o cuidado paliativo nos coloca como um desafio pensar em todos os seus aspectos, né? O espiritual, o social, o financeiro, para poder dar conta desse final de vida com mais qualidade. Uma das entregas também para a beneficência em relação aos PROADs, né? É o que eu falei para os meninos, aí, os articuladores, viu, Samara e Afonso, que como ontem a gente estava fazendo monitoramento, e aí em relação a esse grupo da OT3, né, aproximação em APS, realmente está bem frágil.
Então, é fazer mesmo esse movimento. Você já tem aí o que eu vi, o PDF das entregas, né? Fazer esse movimento com os tutores e os municípios ali, para a gente poder deixar esses grupos aí 100% atualizados. Tá bom? Até novembro aí a gente tem que deixar esses 4 grupos aí até da OT4 agora, também com os planos de ações inseridos. Mais alguma dúvida, meninas, em relação ao plano? Ótimo. Perfeito. Assim, o processo de planifica, ele tem seus desafios. E, assim, é uma fala que eu vou trazer, que é pertinente, não só daqui da unidade de saúde do Boqueirão, mas que a gente vê das outras unidades também, né? Porque o planifica, ele é um desafio e você acaba vendo a desestimulação, assim, dos profissionais também, quando a gente não tem aquele apoio, quando a gente não tem, né? E, assim, acaba sendo, assim, para mim que estou aqui na ponta, realmente tem sido um desafio. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha, né? Para a gente estar trabalhando. Fazer o fechamento. Assim, a gente reconhece realmente os pontos positivos que o Planifica tem trazido desde o começo. E, assim, eu fico muito feliz nesse período que eu estou à frente de, ao menos, assim, as conquistas que a gente está conseguindo. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas, assim, eu me sinto realizada em estar podendo contribuir, pouco, né, ainda, porque a gente tem muita coisa ainda pela frente, mas por a gente estar podendo caminhar, entendeu? Eu acho que tu se cobra demais. Deixa eu... Tu se cobra demais, mas a Joyce é muito competente, né? Porque, assim,
a gente vê uma tutora, né, ACS, é muito difícil, né, porque assim, a competência e a forma como a Joyce conduz esse processo é assim, de forma exemplar. Toda semana, não tem uma semana que Joyce não fala comigo, né? Ela traz as dúvidas, ela tem essa preocupação, né? Então ela faz as coisas mesmo bem de forma bem metódica e assim está desenvolvendo um trabalho assim excelente, né? Isso tem o seu mérito. Eu acredito que aqui na unidade funciona bem porque existe essa comunicação também entre os profissionais, né? E você querer já é um passo, né? Assim, sem igual. E uma coisa que eu queria... Não, pode falar. E não assim, é à quem toa. sou eu sem minha equipe? Sou muito feliz de poder, assim... Eu fico até emocionada em falar. Mas é porque, assim, eu fico muito feliz quando eu preciso que todo mundo chega junto, que todo mundo me escuta, entendeu? É muito bom. E Thales também. Quando eu digo assim, Thales, me ajuda, ele tá ali de mãos dadas comigo. Não é à toa, né? Não é à toa que a Joyce recebeu um elogio na ouvidoria, né? Ela foi elogiada por um paciente, né? O paciente não se identificou, mas elogiou, né, a ACS competente, dedicada, humana, que a Joyce é. Então, reconhecimento também da população, não só nossa, da gestão. Falando sobre o... Falando sobre o plano, né, de autocuidado das gestantes, realmente a gente, enquanto gestão, né, enquanto tutores, nós estávamos realmente com essa dificuldade de darmos continuidade. Mas semana passada nos reunimos, tutores municipais e tutores locais, para realmente planejarmos, bolarmos uma estratégia de como seria, já estava presente, como a gente retornaria para as nossas unidades e realmente, de fato, efetivar, né, o giro com as gestantes, o plano de autocuidado apoiado, porque a Policlínica estava em contato com o Quixeré e a gente não estava conseguindo encaminhar essas gestantes, porque nós não tínhamos o plano. Então, nós já temos 3 unidades que já realizaram, né, o ciclo então, fizemos o ciclo e aí já foi gerado o plano de autocuidado, a gestante já foi encaminhada para a Policlínica, a gente está só aguardando que ela vá com esse plano e lá também faça, né, o mesmo movimento que foi feito aqui. Então, assim, a gente já pactuou, então as equipes estão cientes e a gente está retomando e realmente tentando fazer da melhor maneira possível, porque realmente não estava sendo realizado. Mas a partir dessa reunião que a gente teve, Joyce estava presente, né, era Joyce? A gente pactuou e aí as equipes já estão, 2 já fizeram e as outras já estão todas programadas, com datas agendadas para poder acontecer esse ciclo. É um pouco difícil porque nós temos unidades que têm 19 gestantes, 21 gestantes, que é a maioria de alto risco. Então, a gente fechar a unidade para fazer esse momento, a gente está tentando fazer da melhor maneira possível. Mas o filtro do filtro para poder iniciarmos, né? Então... E a gente sabe que eles, muitos desses profissionais passam uma vez só, né, na unidade. Então, assim, essa agenda bater, né? Para bater é muito complicado também, mas estamos tentando. Né? A gente, só pensando o ciclo de atenção contínua, que é uma tecnologia do autocuidado, tá, gente? Tudo isso está dentro dessas novas tecnologias. A gente tem trabalhado bastante e considerar... num primeiro momento, se tem 19 gestantes, 8 são de alto risco, quem vai se beneficiar? Porque a gente colocou isso. Quem é que se beneficia? Que é um pouco isso que Michele trouxe aqui contigo. Quem é que vai se beneficiar mais desse olhar multi? Não dá para trabalhar todas. E, ao mesmo tempo, que profissional... Eu já conheço aquela gestante, porque eu estratifiquei. Qual é o profissional que é mais importante? É a Nutri, porque a maioria das gestantes ou é pré-diabetes, ou tem pré-diabetes, ou diabetes gestacional, ou tem sobrepeso, obesidade. Então, a Nutri é essencial que esteja nesse ciclo. Já, se tem muita vulnerabilidade social, violência, etc., quem não pode faltar é assistente social.
Então, assim, ó, olhar também esse perfil para poder chamar o profissional que mais vai contribuir com aquele grupo de gestantes que a gente vai trabalhar. Porque se a gente não vai conseguir trazer todos. Então, quem a gente precisa, quem é essencial? Então, olhar o perfil da gestante antes para podermos pensar da melhor forma. Aqui, só para dar continuidade, né? Então, assim, ó, Vai para a só gente dizer encerrando, pensando no encerramento, porque há 1 hora a gente combinou de retomar. Aqui, eu sei que vai ter, né, as atividades de inspeção, mas a gente identificou, de acordo com a visita técnica, 2 atividades, né, que a Joyce vai colocar posteriormente, que é identificar as cubas, insumos e materiais da sala de procedimentos e também reorganizar o mural ali informativo. Aí ela vai só colocar posteriormente, só para dar ciência. Mas já foi solicitado. Qualquer dúvida pode entrar em contato também comigo. Que dá certo. É ali no logo. Gente, então a gente concluiu, né, a oficina, né, a visita técnica agora pela manhã. E aí a gente aguarda vocês agora no momento da tarde, a partir das 1 hora, né? E aí é importante que vocês venham e participem juntamente conosco. Né? Obrigada pela atenção de vocês e pela visualização, tá bom? Obrigada.